from his stomach almost instantly. His blood circulated around his entire body. Come on then, let's go tell Dad what we've been. Hey, let's open the door. A Gabrielle, de 3 anos, foi ao jardim zoológico e após 2 anos de prática é bastante boa com as palavras. Quick, go tell him what I want to tell him. Gabrielle! I went to the zoo. You went to the zoo? What did you see? Penguins and pigs. Penguins and pigs. And my windows pink. What else did you see? Did you touch any of the animals? No. Did you see But I touched the shapes. such as sheep? É capaz de distinguir passado e presente e descrever conceitos abstratos como a cor ou o cheiro. Did you see? Did you see any big animals? Smelly rhinos. Smelly rhinos. They were smelly. Well, Gabrielle wasn't. How do you know who's smelly? Utilizamos as palavras não só para comunicar, mas para moldar o modo como pensamos. A ideia de um objeto e a palavra que utilizamos para o descrever estão tão intimamente ligadas que é quase impossível imaginar uma sem a outra. Was there a lot of On them? the steps. On the steps? Yeah, but there was a lot. Okay. Utilizamos a linguagem para organizar o nosso cérebro. Sem palavras, ser-nos-ia muito difícil recordar. E sem memória, ser-nos-ia impossível aprender. Tell I'm me. going. Oh, all right. I left it Spread them out. Mas a memória não é uma coisa linear. Desenvolve-se de modos diferentes em diferentes idades. É por isso que a maioria das crianças com 5 anos faz determinadas coisas melhor que a maioria dos adultos. Oh, well done. Another game. Theo está a jogar com a mãe e com a irmã ao jogo dos pares. Um teste à memória dos 3. Go. Theo é excelente a recordar objetos isolados, como, por exemplo, a localização precisa de cada carta ou uma lista de factos. Trata-se de uma faculdade que designamos por memória mecânica. A mãe de Theo, por outro lado, é muito melhor no conjunto global. É-lhe mais fácil recordar o padrão global das cartas e saber quem é o próximo a jogar. Na vida, esta faculdade de relacionar as coisas umas com as outras é uma faculdade vital. Oh, that was luck. Mas neste caso, é apenas um estorvo, pois preenche a sua mente com pormenores desnecessários. É por esta razão que, quando toca a formar a pares, Theo é o grande vencedor. He's got a pair. Yeah, I'm the winner. I'm the winner. Yeah. A memória está tão ligada à faculdade de pensar que é impossível separar as duas. Se não nos lembrássemos de nada, nada aprenderíamos. A vida seriam meros acontecimentos isolados, com pouca ou nenhuma relação com aquilo que existia antes ou que viria a existir depois. A memória permite-nos relacionar uma experiência com outra, ligar o presente com o passado e pensar de um modo articulado. E até sermos capazes de entender a relação lógica entre as coisas, não podemos começar a compreender o mundo. Why don't planes fall out of the sky?
Actually, you better ask your mother that one. Quando as crianças começam a fazer perguntas, trata-se apenas de uma estratégia para fazer conversa. Does the sun go at night? Mas para Finley, com 6 anos, as perguntas adquiriram um novo significado. Why do people stop singing when you turn the radio off? Finley meteu na cabeça que as coisas acontecem por uma determinada razão. Ele está a esforçar-se por perceber como as coisas funcionam para que assim o mundo se torne um lugar mais seguro e previsível. Why do people not fall off the edge of the earth? Did Father Christmas invent God, or did God invent Father Christmas? Contudo, embora Finley esteja fascinado pela razão por que as coisas acontecem, ainda não é capaz de raciocinar como um adulto. Why are there clouds? Well, we're out at sea when the sun's very Na bright. idade de Finley, as crianças raciocinam por associação. Up into the sky. Optam pela primeira coisa que lhes vem à cabeça, pois normalmente é isso que veem. As suas respostas baseiam-se na aparência das coisas e não em nenhuma lógica subjacente. Por que é que o céu é azul? Because blue goes with yellow. Because the sun is blue. So you can see the white cloud. As well, because then it's nicer. If it was always dark, it wouldn't be very nice. De que são feitas as nuvens? Foam. They're like wax, wool and feathers and fluff. So they can, and someone has to hold them up, and no one can. They just put them up in the sky, and the sky holds them up. Por que é que as pessoas não caem da ponta da terra? They have to hold on tight. Really tight. In the night time, then the Australians would fall down, and in the night time we'd fall down. No. So it's something about God that keeps us up and makes it look like if we were up. Like if we were up like this. Down if we were... Because they're actually upside down, but they think they're up. O aparecimento do pensamento lógico é revelado numa simples experiência. São mostrados a Ewan 2 copos altos, cheios com igual quantidade de sumo. É-lhe pedido que verifique que cada copo tem a mesma quantidade. A seguir, o sumo de um dos copos altos é deitado num copo baixo e largo. And more. Seguidamente, é-lhe feita uma pergunta. What? Um copo tem mais e o outro copo tem menos? Ou têm os dois a mesma quantidade? One have less. Qual é que tem menos? E qual é que tem mais? A experiência é repetida várias vezes. De todas as vezes, é pedido às crianças que verifiquem se as quantidades dos 2 copos altos são iguais antes de se verter o sumo para o copo baixo e largo. I'm gonna drink that. Are we gonna drink it? That one has less and this one has... what's it called? More. Todos os que têm menos de 5 anos são unânimes. That one has more than that one. That one has more and that one has less. That one's got more. That one has more and that one hasn't. That's got more and that's got less. Estas crianças não estão aptas a lidar com um conceito abstrato como a quantidade. Ainda pensam no momento presente e só conseguem pensar numa única dimensão de uma situação de cada vez. Neste caso, a altura. Ora, como o nível no copo baixo e largo é mais baixo, deve conter menos sumo.
Mas entre os 5 e os 7 anos as respostas alteram-se. The same, probably. Or because it's fatter, it looks smaller. They're exactly the same. They're the same. E como é que o Rory sabe que são iguais? Because when you pour the water in from that glass, you're just pouring in exactly the same amount, and those two glasses were both exactly the same. As crianças mais velhas podem pensar na quantidade em termos abstratos. Lembram-se do copo alto e fino de há momentos atrás. Podem ponderar a altura e a largura de ambos os copos e tirar a conclusão lógica. Exactly the same. And finished. Aos 8 anos, o cérebro da criança tem 95% do tamanho de um cérebro adulto. O seu córtex pré-frontal foi a área que sofreu maiores transformações. É ele o responsável pelo tipo de pensamento que distingue os humanos de todas as outras formas de vida, a faculdade de planear e teorizar. E o sistema que o liga ao resto do cérebro está quase completo, permitindo-lhe coordenar funções como a linguagem, o movimento e a emoção. Consequentemente, a criança de 8 anos pode pensar de modo muito semelhante ao de um adulto, desde que aquilo em que está a pensar já tenha acontecido. Aquilo que ainda não consegue fazer é pensar sistematicamente sobre aquilo que ainda não aconteceu, ou que talvez nunca venha a acontecer, fazer planos para o futuro e refletir no hipotético. Mas foi exatamente isso que as gêmeas de 9 anos, Amália e Sahai, já aprenderam a fazer. Além de analisarem o que se passou antes, são capazes de prever o que está para acontecer. A mãe recorreu a um velho truque. Sahai pode cortar a pizza, desde que seja a Amália a escolher a metade que preferir. I get to pick. Cut it properly. As duas irmãs sabem perfeitamente o que se vai passar. Sahai demora muito tempo a cortar a pizza porque sabe que se não a dividir exatamente ao meio, Amália ficará com a parte maior. Pizza. Ew. Look, that bit's bigger. I'm having this piece. They're exactly equal to sleeping alone. It's not straight. It is. Oh, stop arguing, you two. Good. Verificamos assim que o se é um dos componentes básicos da lógica. Está subjacente ao nosso pensamento racional e é a base para a tomada de todas as decisões, desde experiências científicas a uma simples ida às compras. Pode não parecer um grande empreendimento intelectual, mas no centro comercial está presente todo o pensamento humano. Aisha, Emily e Amila, todas com 11 anos, vão escolher indumentárias para a festa do final de ano escolar. Trendy. Very. E ao fazê-lo, revelam-se como pensadoras diplomadas e doutoradas. Conseguem guardar simultaneamente nas suas mentes uma imensidão de pensamentos e ideias diferentes. You look nice. I like the top. I like the belt. I told you that's what makes you look broad. Does it? Yeah. It looks a bit dark. That only costs £5, so then you got another £6.50. Pensam na quantia de dinheiro que têm para gastar e recordam as cores, feitios e texturas de todas as roupas que viram nas muitas lojas que visitaram. São até capazes de prever que tipo de festa vai ser. Really dress up party, so you want to look trendy, not tough. Yeah. These are disgusting.